Para quem está pesquisando aí a compra do Y2Go modelo BAS 300, esse vídeo é para você. Vou falar aqui sobre as qualidades e desvantagens desse fone antes de você decidir a sua compra. De antemão, de cara, eu já deixo registrado aqui que o fone Y2Go modelo 300 BAS vale a pena. Vale o investimento, apesar dele ser um pouquinho mais salgado no preço do que outros modelos. Você fazendo uma pesquisa aí na internet, ele varia entre 150 e 200 reais. Eu comprei esse modelo por 220 numa loja física, um pouquinho mais salgado, mas digo que valeu a pena o investimento. De pontos negativos, eu tenho apenas duas falas a respeito desse modelo aqui. Primeiro ponto que eu acho negativo, e não é tão negativo assim para algumas pessoas, que são as luzes indicativas. A luz azul significa que você está ligando o aparelho, ele está ali conectado. Luz vermelha é quando você está desligando o headphone. E a luz intermitente, entre azul e vermelho, quando você está em desuso. A desvantagem, em alguns momentos, no começo que eu estava utilizando esse fone, já tem alguns meses que eu estou com ele, eu não consegui identificar quando ele estava ligado. Assim que você conecta, ele tem uma luzinha azul, então isso fica claro que está ligado, mas, por exemplo, você deixa ele no cantinho, foi beber uma água, foi conversar com um amigo no trabalho, quando você retorna, você não sabe se o aparelho está conectado. Então, se a luz indicativa azul não está lá ligada, você fica na dúvida, ele está ligado ou não está ligado? Obviamente você pode fazer um teste no YouTube, você pode tentar ouvir, mas eu ficava muito na dúvida, o que eu fazia automaticamente? Ia lá, apertava o botãozinho e, consequentemente, eu desligava o fone. Em outros momentos, o fone estava realmente desligado, então essa dúvida em se estava ligado ou desligado, as luzes indicativas não são tão intuitivas assim. Fora isso, é muito tranquilo. Falei dos botões. Os botões são outro ponto que eu achei um pouco negativo desse fone. Por quê? Apesar de serem bem evidentes, né, que são sobressaltados no fone, não fica muito claro e também não é muito intuitivo o uso dele para você. Eu, por exemplo, só uso basicamente o botão de liga e desliga. Quando você está utilizando o fone, por exemplo, eu não vejo utilidade, não tenho como colocar o vídeo para frente, áudio para trás, não sinto a menor necessidade, não acho usual. Fora isso, o fone é de muita qualidade, essa esponja, né, que protege a almofada, deixa uma acústica muito boa, então se você é uma pessoa que utiliza fone no trabalho para se concentrar, para editar algum vídeo, para ouvir vídeos, podcast, porque a gente trabalha com comunicação, é o meu caso, a gente precisa de um fone que te isole um pouco do ambiente, a acústica é muito boa. A almofadinha é de um material sintético de ótima qualidade. Eu já tive outros fones em que, quando ele começa a descascar, começa a ter uma espécie de, não é foligem, mas ele começa a descascar, como se fosse um couro sintético de má qualidade. Esse não, já tem alguns bons meses que eu estou utilizando, não aconteceu nada disso. O arco dele é bastante resistente, né, maleável, mas ao mesmo tempo também muito firme. Ele encaixa na cabeça, ele fica, né, realmente seguro. Eu utilizo na academia, então não sinto um problema de, como a gente fala aqui no Ceará, foló, ele não fica frouxo, né, que você se sente inseguro que ele vai cair a qualquer momento. Então o arco dele é ajustável e é bem firme para você colocar na sua cabeça. E uma última qualidade que eu acho muito bacana dele, aliás, mais duas qualidades. Ele tem a tecnologia Dual Connect, ou seja, eu posso me conectar no celular e posso me conectar no computador ao mesmo tempo, ouvindo os áudios do WhatsApp, ouvindo qualquer coisa que eu precise do que vem do meu aparelho celular, e também no computador, o que eu estiver rodando aqui. Então ele conecta nos dois sem grandes problemas. Quando o Bluetooth, quando a bateria acaba, que você não consegue mais ouvi-lo à distância sem fio, ele tem um cabo auxiliar, aqui esse cabinho, em que você consegue conectar. Na minha experiência, infelizmente, quando você conecta no cabo auxiliar, você tem somente a função de fone, você consegue ouvir, na minha experiência, tá? O microfone você não ouve. Então, por exemplo, em reuniões em que a bateria acabou e eu precisei conectá-lo no cabo auxiliar, eu só conseguia ouvir, não conseguia falar. Tive que utilizar outro equipamento. No mais, nota 8,5, 9 para esse fone.
indico, só acho ele um pouquinho salgado em termos de preço, mas a qualidade vale o investimento se você quer um equipamento mais resistente e que vai te dar um isolamento acústico com uma qualidade de som boa, ou seja, indico a compra. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram ou no TikTok, @cansei de ser tech. E é isso, deixa sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.